Então, dentro da hiperatividade, você precisa identificar com a criança, que a maioria das vezes que apresenta esse diagnóstico, você precisa identificar o que que faz com que essa criança ou esse adolescente tenha que sempre estar movimentando muito. O que que ela está com dificuldade de se libertar? Quem prendeu ela? Quem aprisionou ela? O que ela não consegue se libertar? O que que ela não consegue correr? O que que ela não tem a permissão de fazer? Qual movimento ela não tem permissão de executar? Você precisa identificar esses padrões. Porque quando você identifica, então a hiperatividade dessa criança é porque ela não tem a permissão de brincar com os coleguinhas, porque mamãe não deixa ela interagir naquele ambiente X. Então, quando ela vê, ela não tem a permissão de executar aquele movimento, ela acaba desenvolvendo uma hiperatividade. Normalmente quando? Quando você liberta ela. Então já tive, por exemplo, um quadro, lembrei aqui agora, uma criança que foi muito interessante. Eu tinha feito uma reforma na minha casa, e aí eu tirei umas janelas, que eram as janelas de metal, levei para o sítio do meu sogro e anunciei para vender num, no aplicativo de vendas de coisas usadas. E aí fui vender essas janelas, e aí de repente um rapaz falou, eu quero tal, falei, beleza. Aí eu vendi algumas e falei assim, cara, pode levar tudo, te dou o resto aí. Tinha muita janela. Aí ele falou, beleza, vou ir aí agora. Quando chegou lá, o filhinho desceu do carro, o filho saiu correndo para tudo quanto é lado do sítio da minha sogra e correndo atrás de galinha e brincando ali. Por quê? Provavelmente ele se sente preso dentro de um apartamento. Talvez ele não tenha permissão de papai e mamãe de brincar, se divertir. Talvez uma criança que queria brincar de futebol, interagir com outras crianças. Pensa numa criança dentro da pandemia, por exemplo, dentro de um apartamento, toda enclausurada ali, presa. Quando você liberta isso, ela pode ter um padrão de comportamento. E se você não consegue fazer isso com a criança, porque ela precisa liberar essa energia, ela precisa interagir com a natureza, com outras crianças, o simples fato de papai e mamãe levar ela num parquinho para se divertir, isso tudo pode fazer uma criança não ter esse padrão de comportamento. Porque agora ela se sente livre. Você leva ela no parque, enfim, em algum lugar que tenha um campo para ela correr, praticar algum esporte onde ela vai se divertir, automaticamente ela vai tendo a diminuição dessa sensação de estar presa. Se você trabalha isso, você equilibra todo o sistema. Logicamente que eu estou dando alguns exemplos, muitas vezes você vai ter que entrar com técnicas de ressignificação, tanto com a criança quanto com os pais, onde até os 7 anos de idade, anote isso daí, é muito importante, crianças até 7 anos de idade, para você não errar, 99% das vezes, o sintoma que a criança apresenta, ele é moldado pelo pai e pela mãe. Então o tratamento não é só na criança, né? Preste atenção nisso, não é só na criança. Ou seja, também é na criança. Mas o principal é papai e mamãe.